Boa noite a todos, os que estão assistindo a gravação, os que estão aqui presentes. Vou passar a palavra agora para a nossa professora Marta, para que ela se apresente nosso convidado e comece a apresentação. Marta, com você. Obrigada, Bruno. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem nos está assistindo agora, mas também um bom dia, boa tarde para quem vai nos ver futuramente. Então, a gente começa o nosso segundo webinar, ou live, né? Mas esse nosso segundo encontro, e trazendo, né, um pouco mais de informação sobre o agro, aí composta e pensada pela nossa equipe do MBI Agro, né, pensando, né, nessa possibilidade do nosso curso se iniciar até em final de agosto, né? Então, sou a professora Marta Marjota, faço parte da coordenação, o professor Jerônimo também está aqui com a gente hoje, e o nosso tema hoje é transformando o agronegócio. E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado muito especial, e eu vou ler aqui rapidamente um pequeno currículo aqui que ele nos mandou, porque é um showman, uma pessoa que teria um currículo bem grande, né, Haroldo Torres? Então, o Haroldo Torres, muito obrigado por você aceitar, tá aqui com a gente. O Haroldo é economista pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado em Economia Aplicada pela Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o campus da USP em Piracicaba. Atualmente é gestor de projetos do Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, o PSEG, e docente também da Faculdade PSEG. Ele é criador, né, idealizador do canal Economicamente, possui experiência especialmente na área de economia agrícola, com ênfase no desenvolvimento de modelos e sistemas voltados principalmente para os seguintes temas: análise de projetos, valuation, análise de custos de produção e pesquisa nos setores citrícola e sucroenergético. Haroldo, muito obrigado em nome da equipe, gratidão por você estar aqui, nos abrilhantar com a sua fala, com o seu conhecimento e nos fazer refletir como transformar o agronegócio, tá? Então, eu acredito que se você tiver alguma apresentação, fique à vontade, temos aí uns 30 minutos para você colocar e depois a gente abre para um bate-papo. Bruno, eu pediria a gentileza que você aí nos ajudasse um pouco monitorando o tempo, tá bom? Tranquilo, Marta, eu aviso vocês. A palavra tá com você, Haroldo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marta. Obrigado, Jerônimo. Obrigado a todo o time responsável pelo MBI Agro da UFSCar. Dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês. Me sinto em casa, de fato, falando sobre esse tema e aqui com pessoas que admiro, acompanho o trabalho de vocês. Então, aliás, fica aqui até esse meu convite, né, para o curso, para quem quiser saber mais sobre o MBI Agro. Eu, como docente, toda a equipe de coordenação está à disposição. Como a própria Marta já apresentou, então eu só vou fazer o jabá, né? Eu também, como economista, tenho um canal de economia no YouTube que se chama Economicamente, como a Marta bem colocou. Então, eventualmente fica aqui o meu convite para que vocês possam colaborar, me acompanhar por lá, dizer que vai ser um enorme prazer. E, além disso, deixo aqui todos os meus contatos, redes sociais. Se tem uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia, é que talvez o nosso contato vai ser muito mais frequente, né? Seja através de redes sociais, e a gente vai estar muito mais próximo, mesmo que remotamente. Bom, vamos direto ao assunto. Eu vou fazer nessa meia hora com vocês, eu vou falar muito do que está acontecendo no agro, vou falar um pouquinho sobre essa transformação. E dentro até dessa transformação do agro, eu quero aqui começar uma provocação, né? Hoje, pela manhã, também estava lecionando, dando uma aula. Eu comecei essa aula com essa frase e vou começar essa palestra com essa frase, né? Qual é essa frase? Na realidade, eu fiz a seguinte pergunta para os alunos na parte da manhã, eu vou fazer aqui para vocês, quero que vocês pensem e mais tarde eu volto para responder. A primeira pergunta é a seguinte: se a gente olha para o futuro do agro, certamente nós vamos ver um agro focado em 6 letras. Tá? Quais são essas 6 letras? Eu costumo brincar que é ESG mais DDD. Talvez só esse DDD que é pouco comum ainda hoje,
mas deixo aqui para vocês pensarem qual será o significado desse DDD e eu volto mais para falar sobre ele daqui a pouco. Bom, continuando então aqui, quero que vocês reflitam aí sobre o ESG e o DDD, mas eu quero já começar esse processo aqui da minha apresentação, falar então um pouquinho de algumas provocações, falo das tendências e aí fecho sobre essa transformação, sobre essa mudança que nós estamos vendo efetivamente. Para começar, pessoal, eu gosto muito de olhar assim, embora a gente tenha um agro que é extremamente heterogêneo do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, e embora a gente observe diversas expectativas, a gente olha quando olha para até mesmo para as estimativas, seja olhando para a produtividade total dos fatores, seja olhando para o crescimento, seja para o PIB agropecuário, a gente vê um setor efetivamente pujante. Mas, embora pujante, nós temos diversos desafios a vencer, nós temos aí uma gama de desafios e barreiras a transpor ainda. Eu costumo brincar e trago muito essa imagem, né, quando a gente olha esse processo de êxodo rural. Na realidade, se a gente olhar, talvez alguns anos atrás, nós falávamos muito sobre esse processo do êxodo rural, mas eu aqui quero chamar um pouco a atenção, né, que embora a gente tenha essas curvas, né, basicamente já uma população majoritariamente urbana, a população rural aí, praticamente 13% da população hoje ainda reside no campo, mas você deve estar se perguntando, Haroldo, qual é esse desafio? Onde é que tem esse desafio atrelado? Esse desafio, eu quero deixar essa provocação para esse slide aqui. Primeiro ponto que a gente está vendo, e aí quero começar a palavra do DDD, né? Já vou começar a falar sobre ele. Quando eu falo DDD, eu gosto de falar que o D, o primeiro D, eu chamo D de descarbonização. Então, vou falar sobre esse D agora, ok? O segundo D é com ele que eu vou começar a minha brincadeira. É o D da digitalização. É o D do digital. E quando eu olho para o digital, mesmo no agronegócio, nós vemos hoje diversas máquinas, nós estamos falando não só de monitoramento remoto, não estamos falando apenas de máquinas que estão fazendo atividades em tempo real e com levantamento de indicadores, mas nós temos um desafio ainda no Brasil, que é conectividade. Aliás, para aqueles que tiverem interesse, semana passada foi apresentado pelo Ministério da Agricultura um estudo que o próprio MAPA encomendou com a Exalc, mostrando o quanto de torres adicionais, quais eram ainda todos os gargalos que a gente devia transpor do ponto de vista de conectividade. Então, do lado mesmo quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala da questão de IoT ou de machine learning, mesmo no agro nós ainda temos um step anterior, que é a questão de conectividade no campo. E aqui é a brincadeira que eu falo, que é o velho desafio do agronegócio, o desafio da tartaruga e do coelho. Porque nós estamos aqui no MBI, falando de inovação. Às vezes a gente pensa em inovação tão disruptiva, e aqui quero olhar algo bastante simples. Quando eu olho hoje para uma colhedora, seja uma colhedora de cana, de açúcar, eu não preciso mais olhar esse processo como um operador simplesmente. O que eu preciso agora é de um engenheiro mecatrônico, porque eu estou falando de uma estrutura tão complexa e moderna e tecnológica que eu tenho aquele desafio que é o primeiro. Como é que eu atraio mão de obra qualificada e extremamente qualificada para o campo? E, ao mesmo tempo, quando eu olho essa questão daqui da tecnologia versus qualificação, esse é um delta que a própria economia brasileira passa, né? Ou seja, uma produtividade do trabalho relativamente estagnada há um bom tempo, e vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, eu preciso entender como é que a gente ganha esse push vindo de tecnologia, ao mesmo tempo em que a gente tem um grande driver também de qualificação. Aliás, acho que essa é uma das vantagens, essa é uma das características pelos quais nós temos esse MBI, ou seja, uma das formas de levar um pouco dessa qualificação, de levar um pouco justamente de conhecimento para a ponta com vistas a aumento de produtividade. E acho que essa é a imagem mais chocante, né? É a imagem quando a gente olha aqui a produtividade média do trabalhador brasileiro, né, comparado com os outros países, versus a média da escolaridade da população adulta. Se nós olharmos ao longo do tempo, nós tivemos no Brasil essa linha verde, incremento de escolaridade, saímos aqui
nos anos 80 para os anos 2000, um incremento substancial dos níveis de escolaridade, e mesmo assim, a produtividade média do trabalho no Brasil estagnada, ou seja, nós vivemos aí, não é uma década perdida, mas são décadas perdidas em termos de produtividade do trabalho, enquanto a gente olha para outros países, né, exemplo aqui da China, do nosso vizinho do Chile, até mesmo da Coreia do Sul, você tem esse incremento substancial da produtividade do trabalho vindo de fato pela escolaridade, vindo de fato pela educação, né? A famosa teoria do capital humano. Então aqui nos coloca uma grande provocação. Nós temos ainda no Brasil uma oportunidade gigantesca, que é uma oportunidade de incremento efetivamente da nossa produtividade, mas nós precisamos encontrar de fato onde é que está o mecanismo para destravar essa produtividade. Então, eu tenho aqui alguns deltas, alguns desafios a vencer. Então, comentamos ali sobre mão de obra qualificada, e de um lado, mesmo a despeito de uma mão de obra qualificada, a gente não está tendo incremento de produtividade. Do outro lado, eu tenho ainda problemas a transpor do ponto de vista de conectividade. E agora, chegamos na nossa questão de armazenagem. O Brasil ainda tem um déficit estrutural em termos de logística interna e externa à própria propriedade, ou seja, nós temos aqui um déficit em termos de capacidade estática de armazenamento da nossa produção. E quando a gente olha tudo isso, né, ou seja, eu olho para todo esse contexto, tem o desafio logístico. O Brasil hoje tem uma estrutura logística para escoamento da sua produção ainda muito precária, tenho dificuldades do ponto de vista de mão de obra, de capital humano qualificado, atraindo essa mão de obra para o campo, mas ao mesmo tempo eu tenho todo esse futuro, que quando a gente olha para esse futuro, e ainda mais para até mesmo dentro desse grupo, a gente tem um grupo talvez focado em inovação. A gente tem um grupo aqui olhando para a inovação e a gente costuma falar que nós estamos agora na agricultura digital. A gente pode até olhar para a agricultura e falar de todos os avanços que a gente teve, seja desde do processo lá atrás do plantio direto, seja da integração lavoura-pecuária, seja efetivamente da agricultura de precisão, mas agora nós vivemos efetivamente uma agricultura digital e ainda nós temos vários deltas a percorrer. Vocês estão percebendo que eu estou falando de uma transformação que ela vai acontecer muito mais uma transformação interna. E explico o porquê dessa transformação interna. Toda vez que a gente olha, inclusive, a expressão Big Data, né, é muito comum a gente falar, olha, a gente está vivendo todo esse mecanismo de tecnologia, mas a grande preocupação que eu tenho enquanto economista é dizer o seguinte, olha, se eu olho para uma colhedora, se eu olho para um equipamento agrícola, o volume de informações, de dados que ele gera é gigantesco. Mas quanto destes dados são efetivamente analisados para o processo de tomada de decisão e contribuem efetivamente para uma melhoria do processo e da produtividade agrícola? Então, mais do que a tecnologia, é preciso entender como extrair o máximo dessa tecnologia, transformar efetivamente esses dados em informações para a tomada de decisão. Então, este é o primeiro panorama que eu queria trazer. Este é o primeiro panorama que eu queria provocá-los, lembrá-los de que, embora o agro tenha todas essas características que comentei, um setor que cresceu quase a 2% ano passado, em termos de taxa, em termos de produto interno bruto, deve fazer a mesma característica para esse ano. Mas o que eu tenho que olhar em termos de tendências e perspectivas? Olhando agora para um segundo bloco dessa nossa conversa. O primeiro ponto que eu queria dividir aqui com vocês é olhar esse pilar do produtor e da nova agricultura para dizer aqui o que vai acontecer e o que está acontecendo. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é essa variável aqui, que essa sala, inclusive, me deixa bastante animado sobre esse aspecto. Jovens, novas gerações assumindo os negócios. E eu comecei falando de novo com vocês que eu ia falar de 6 letrinhas, que é o desafio do agro, né? O tal do ESG e do DDD. Se eu olho para o G do ESG, quando eu olho governança, o agronegócio ainda, olhando aqui, a gente tem, claro, separar os universos do agro, dada a sua heterogeneidade, mas eu preciso entender o seguinte,
Esse G de governança, ele mostra que setores do agro, principalmente aqueles mais profissionais, mais do lado de vista comercial e de escala, efetivamente, vão ter que ter uma profissionalização. Vão ter efetivamente que trabalhar cada vez mais neste processo de profissionalização. E este processo de profissionalização da sua gestão tem começado agora, inicialmente, com a nova geração assumindo os negócios. Então, a gente começa a perceber a nova geração no agronegócio e começa a perceber esse processo de profissionalização. Então, quando eu olho para a sigla ESG, eu gosto muito porque ela primeiro me provoca de lembrar que, olha, o agro vai passar por esse processo de governança e já está passando. Embora tenha suas origens familiares, eu mesmo, por exemplo, trabalho e estudo um setor que na sua gênese, na sua origem no Brasil, como o setor sucroalcooleiro, é e foi ainda familiar, mas está passando por um processo de governança, está passando por um processo de transição para uma profissionalização. Então, a gente tem um agro cada vez mais jovens e jovens cada vez mais, do ponto de vista tecnológico, capacitados, conectados e informados, ou seja, veja que eu vou ter informação. E essa informação é que vai contribuir para um melhor processo de tomada de decisão. E aí aqui, veja que eu estou trazendo a palavra sustentável. E essa palavra sustentável vai ser uma palavra que vai nos permear pelo E do ESG, né? Quando eu olho para o E, ou seja, olhando para a questão de sustentabilidade e meio ambiente, é aqui o entendimento de que o agronegócio não basta parecer sustentável, ou seja, que eu tenha reserva legal, que eu tenha área de preservação permanente, que eu faça o descarte correto de embalagens, ou seja, faça o manejo adequado dos agroquímicos, mas o agronegócio, ele cada vez mais ele vai ter que olhar do ponto de vista das suas ações ligadas à sustentabilidade. Embora já o faça, não basta parecer, precisa efetivamente ser. Então, veja que eu estou falando aqui do E, efetivamente da sustentabilidade, falamos do G e o S, do social. Ou seja, o S do social é como que eu atraio mão de obra, atraio essa mão de obra qualificada, atraio uma mão de obra ao mesmo tempo com diversidade para o campo. Basta olhar de novo o setor, eu comentei falando com vocês, recentemente fazendo uma pesquisa justamente sobre essa temática, e se a gente olha para o setor sucroalcooleiro, nós estamos falando que mais de 80% dos colaboradores são homens, ou seja, eu não olho aqui mesmo no setor administrativo. Então, a gente ainda tem que trabalhar no agro esse pilar do ESG, que estou comentando aqui, mas olhando sobre o ponto de vista do produtor. Mas e do ponto de vista da agricultura? Do ponto de vista da agricultura, nós vamos passar por um processo que eu gosto muito de começar por aqui. Rastreabilidade. Se eu estou falando de uma agricultura digital, eu estou falando da agricultura da informação. E falando de agricultura da informação, eu vou precisar cada vez mais ter o registro dessas informações por uma exigência do próprio consumidor. Eu costumo brincar, o exemplo típico que eu dou é o frango do Walmart, né? A gente costuma brincar que é o frango mais informado do mundo, não sei se vocês já viram, mas é aquele frango que no rótulo ele vem descrito justamente a fazenda de origem do frango, quais foram os insumos alimentados, de onde foram provenientes as vacinas ou antibióticos que aquele frango possa ter tomado, qual foi a indústria que fez o abatimento, enfim, nos mostra aqui que o consumidor ele vai exigir essa informação e o agro vai precisar estar preparado para isso. Somado a todo este contexto que nós já conhecemos, que nós estamos vivendo, das agtechs, da digitalização. E por isso que eu volto lá, falei do ESG e agora vou falar do tal do DDD. Quando eu olho para o DDD de descarbonização, eu fico muito feliz que essa temática da descarbonização tenha voltado. Aliás, muitas pessoas ficam falando que nós estamos vivendo um novo superciclo de commodities. E a tese do novo superciclo de commodities, ela se baseia justamente nessa ideia, né, da ideia da descarbonização, de que nós vamos passar por uma transição energética onde as commodities, principalmente metálicas, né, lítio, cobalto, níquel, vão ser extremamente demandadas para os veículos elétricos. Então, é interessante perceber que vamos passar por essa transição, e o mais importante é que mesmo dentro dessa transição, dentro do próprio agro, nós vamos olhar cada vez mais
por atividades com menor impacto, não só ambiental, mas também em termos de emissão de gás carbônico. O D, né, de digitalização, que comentei, é justamente esse D que trago aqui no final de digitalização para vocês. Mas eu não posso olhar tudo isso se eu não fizer esse comparativo. Olhar para trás o que foi o agronegócio e olhar para tudo aquilo que tem direcionado as nossas ações atualmente. E eu quero começar aqui, talvez por um processo que muitos de vocês conheçam. Todo mundo aqui já se utilizou, por exemplo, de Uber, né? Então, quero trazer esse exemplo para dentro do agro. O que é mais interessante aqui, pessoal, é que o agronegócio ele tem percebido algumas características que a própria economia tem passado dentro dessas características. E aqui quero começar por uma característica muito marcante, que é o que nós chamamos de economia compartilhada. O que é economia compartilhada? Se eu voltar algumas gerações, né? Se eu perguntar aqui para o Bruno, que é o nosso monitor, e pedir para o Bruno assim, Bruno, pergunta para os seus pais o que é sinônimo de riqueza. Tenha certeza que o Bruno, quando perguntar para os pais dele, os pais deles vão responder que o sinônimo de riqueza para eles era a propriedade. Ou seja, era a casa, era o imóvel, era a fazenda, era o apartamento na praia. Se você perguntar para o Bruno hoje o que é sinônimo de riqueza, vocês vão perceber que para o Bruno esse conceito de riqueza não é mais a propriedade, mas é a posse, é o direito de uso. Haroldo, transforma isso em algo mais palatável. Pensa a propriedade que o pai do Bruno tinha, e aquela propriedade era uma casa na praia. Mas quantas vezes o pai do Bruno utilizava-se daquela casa na praia? Ou seja, um ativo que era ocioso, que era um ativo que ficava a maior parte do tempo ocioso. Por outro lado, essa casa na praia, a partir de agora, eu posso maximizar o uso dela e posso gerar recursos. É o Airbnb, a economia compartilhada. E o Bruno está interessado o quê? Em fazer uso quando necessário, mas sem ter a propriedade, ter o direito de uso. Então, essa ideia da economia compartilhada também tem vindo para o agro. Quando a gente olha para o agro, por exemplo, o trator é o exemplo mais típico disso, né? Que trator não é um ativo tão específico, direcionado para uma única operação, e não é direcionado a uma única cultura. Então, a gente vê esse movimento, por exemplo, de surgir aplicativos, né, para justamente aqui empréstimo e locação de máquinas agrícolas. Ou seja, um ativo que, num determinado momento, como a própria cultura do agro é sazonal, que ficava ocioso, eu posso emprestá-lo, posso alugá-lo para um terceiro e gerar recurso. Veja que esse é um princípio, o princípio da economia compartilhada, que a gente já começa a ver em diversos momentos, né? Seja no Waze, seja no Uber, seja no Airbnb, mas são conceitos que o agro está explorando e está trazendo para dentro, de certa forma. Ao mesmo tempo, quando eu olho para esses aspectos, que comentei aqui, tenho falado com vocês, perdão, deixa eu só fechar aqui, acho que eu fiz alguma cagada, deixa eu voltar, pronto. Ao mesmo tempo em que a gente olha para todo esse movimento dentro do agronegócio, eu preciso entender que a gente vive no agro efetivamente situações antagônicas, né? Situações onde a gente tem diferentes steps, e aqui eu estou colocando diferentes países. Mas se eu olhar para dentro do Brasil nós vamos encontrar o agro em cada uma dessas fases que eu estou apresentando para vocês. Regiões e localidades onde a preocupação ela é com a segurança alimentar, ou seja, eu ainda tenho uma agricultura extremamente intensiva em mão de obra. Veja, eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, de máquinas autônomas, estou falando de inteligência, mas basta olhar para a cidade vizinha, basta olhar para o território ao lado, onde a gente tem uma agricultura ainda intensiva em mão de obra, com pequenas propriedades, que ainda estão voltadas para políticas de autossuficiência, e são grupos e populações muito mais preocupados com problemas de inflação e urbanização. Então, mesmo que eu esteja falando que aqui, que a África e o Sul e Sudeste Asiático estejam neste pilar, olhe para dentro do Brasil que você vai encontrar esse tipo de agricultura. Do mesmo lado, quando olho e falo que a China e a Rússia estão aqui olhando para a segurança e qualidade alimentar, em termos de aumentar a produtividade, e depois eu tenho o Brasil já pensando em agregar valor com diferenciação,
é interessante, aqui eu quero fazer uma provocação. Se vocês olharem para esse quadro, que são os steps e estágios do agro no mundo, vocês vão encontrar esses 4 agros dentro do Brasil. E esse é o maior desafio. Como é que esses 4 pilares convivem de forma harmônica, de forma integrada e, de certa forma, prosperando dentro da economia brasileira como um todo. E mesmo assim, quando a gente olha para toda essa discussão, no mundo todo a gente está vendo diversos contextos, seja aí uma demanda crescente por alimentos, uma demanda crescente por energia, e tudo isso nos leva a refletir o seguinte: a única certeza que nós vamos ter de todas essas mudanças, e talvez o maior processo que agora para mim está claro é: nós vamos ter que olhar para uma eficiência energética. Eu costumo até brincar que o pacote de estímulo europeu, alguns economistas já têm chamado do novo New Deal, né? Mas é um novo New Deal verde, né? Muito mais focado em políticas e atividades econômicas que versem sobre atividades sustentáveis, que versem sobre uma redução das políticas, das questões de descarbonização, por outro lado, e de menor intensidade de carbono nas suas atividades. Só que, olha, parece outro mundo quando a gente olha para tudo isso, essas tendências, essas mudanças, isso que está acontecendo. Mas eu gosto muito dessa pesquisa que foi conduzida pela FAMATO, pelo Senar e pelo IMEA, com produtores do agronegócio, principalmente do Mato Grosso. Por quê? Quando a gente olha para a produtividade do milho, quando a gente olha para a produtividade de grãos, talvez hoje é uma das regiões com os maiores níveis de produtividade. Talvez são hoje os produtores de maior escala produtiva, são os produtores mais tecnificados. Mas olha só que interessante. Quando foi perguntado nessa pesquisa para eles quais os maiores problemas que eles viam dentro da porteira, olha o problema número 1. Falta de compartilhamento de informação. Eu estou falando de economia compartilhada. A primeira coisa que nós não compartilhamos no agro ainda é informação. E olha só, vamos pensar do ponto de vista econômico. Se eu penso ali na minha famosa fronteira de produção, né, as pessoas, na teoria econômica, provavelmente a Marta ou o Jerônimo, quando estão aula, falam que a gente só desloca aquela fronteira via tecnologia. Mas existe uma coisa que as pessoas não fazem, que é o famoso benchmarking, ou seja, que é a famosa gestão. O que é que o meu vizinho está fazendo de melhor? O que é que ele está fazendo usando os mesmos recursos? De que forma que ele está utilizando melhor aqueles mesmos recursos que eu tenho que ele está fazendo e conseguindo obter mais? Então, veja, existe uma coisa que é essa ideia do benchmarking, da troca de experiência, e ainda o agro ele é muito fechado em si, ele é muito fechado na sua característica. Veja, foi o primeiro ponto levantado por esses produtores, ou seja, a gente precisa também difundir dentro do agronegócio brasileiro, nessa transformação do agronegócio, a informação. E lembra que eu comecei a minha apresentação falando da questão ligada à conectividade? Foi quase um dos últimos problemas a ser de fato apontado, mas já começa a ser percebido. Mas isso chama atenção, né, justamente essa provocação inicial, que nós ainda precisamos trocar experiências no agro, compartilhar conhecimento, compartilhar de fato, efetivamente, essas nossas informações. Por isso que, já caminhando aqui para a gente olhar, a gente tem que entender que o agro, a gente cada vez mais vai ter que reduzir o nosso impacto ambiental, diminuir esse risco e, ao mesmo tempo, pensando em algumas características, que é como é que eu reduzo o custo de produção, como é que eu aumento a produtividade, como é que eu aumento a agilidade da tomada de decisão e tenho controles integrados. Por isso que agora, já pensando nesse nosso perfil que está aqui, eu gosto muito dessa pesquisa que foi feita pela ATP, porque mostra o seguinte: quando a gente olha ao longo do tempo, os jovens eles tendem a gastar muito mais, tendiam, né? Que fique bem claro isso, tendiam a gastar muito mais com roupas do que com alimentação. Pela primeira vez, a gente está vendo uma geração que vai gastar e estar muito mais preocupada com a sua alimentação do que com roupas. Isso mostra o quê? Um consumidor
à frente, muito mais preocupado com os valores da sua alimentação, com a origem da sua alimentação, e é justamente por isso que eu trouxe aquela provocação. Até já adiantei aqui, né, falando do exemplo lá do frango do Walmart, né? Então está aqui agora o nome dele, Blockbirds, né? Então você logo aqui na etiqueta já consegue identificar de onde veio, né? Então a localização, quando foi, o que continha, a data de chegada, a data de partida do frango, né? Então veja que você está falando hoje até mesmo de tecnologias como blockchain, justamente para isso, para rastreabilidade dentro do agro. E do outro lado, você tem uma discussão, por exemplo, do surgimento principalmente aí de carnes vegetais nesse momento, né? Carnes ou a partir de vegetais, efetivamente, ou desenvolvidas em laboratório, mostrando que a própria pecuária ela vai sofrer em alguns pontos, mas quem ganha se forem carnes vegetais? A própria agricultura. Então não há uma saída única. Por isso que, para mim, quando a gente olha essa transformação do agronegócio como um todo, e fechando esse primeiro bloco já para eu ir concluindo a minha apresentação, o que eu quero provocá-los é o seguinte: a transformação que vai exigir do agronegócio é uma transformação de intensificar a nossa produção de forma segura. Entenda de forma segura em termos sociais e em termos ambientais. E do outro lado é a velha provocação do país exportador de commodities. Nós precisamos agregar valor. Aí, embora você pode falar assim, mas olha o valor da tecnologia, a quantidade de tecnologia existente numa semente de soja. Mas mesmo assim, eu preciso ter isso como uma característica muito marcante, que é a agregação de valor. E aí, já caminhando para o meu fechamento, pensando aqui nessa ideia de transformando o agronegócio efetivamente, pessoal, lembra que eu comecei falando com vocês do ESG? Falamos, então, do meio ambiente, do social e da governança, do DDD, né? Do descarbonização, da digitalização, e o último D que eu não falei, que é o do descentralizado. Com toda essa questão da digitalização, a gente vai ter áreas muito descentralizadas e cada vez áreas mais remotas. Mas antes até mesmo disso, eu quero agora que você junte mais uma sopa de letrinhas e de conceitos aí. E eu fiz questão de trazer todos esses conceitos aqui, né? Se a gente hoje abrir o jornal, pegar o valor econômico, você vai ver que praticamente todas essas palavras aparecem em algum momento e estão presentes no nosso dia a dia. Indústria 4.0, economia circular, cocriação, co-inovação, capitalismo consciente, inovação disruptiva, empresa focada em serviço, organização do conhecimento. Vamos pegar um exemplo mais simples? Vamos começar aqui, ó, economia circular. O agronegócio já fala de economia circular há décadas. E vou dar um exemplo mais simples, de novo, para alguns entenderem aqui. Se eu perguntar o que é economia circular, às vezes a pessoa acha que é falar de reciclagem. Então, cuidado, não estou falando disso, pelo contrário. Aquilo que a gente antes entendia e qualificava como perda ou como subproduto, passa a se tornar matéria-prima de uma outra cadeia produtiva. E vamos de novo para um setor que trabalha bastante, que é o setor de açúcar e etanol. Vamos pegar o setor de açúcar e etanol, vou pegar um exemplo do etanol. E do etanol eu vou falar dois exemplos clássicos aqui. Na produção de etanol, você tem ali a fermentação do caldo, né? E na fermentação do caldo, você tem a liberação de CO2. Agora nós estamos fazendo um processo, esse é mais recente, do quê? De recuperar o CO2 da fermentação, que antes era perdido literalmente, e passo a vender esse CO2 para a indústria de bebidas carbonatadas, que o Bruno e o Matheus aqui são os maiores consumidores, né? Refrigerantes, cervejas. Então, olha só, era uma perda no processo, eu passei a recuperar, e ele virou matéria-prima para uma outra cadeia produtiva. Vou continuar na produção do etanol. Eu gero a vinhaça. Para cada litro de etanol, você gera quase 12 litros de vinhaça. A vinhaça sempre foi um problema para o setor. Nós aprendemos o seguinte agora, eu posso fazer biodigestão dessa vinhaça. E fazendo biodigestão da vinhaça, produzindo biogás, 50% desse biogás é metano. E esse metano pode ter dois destinos. Ou esse metano pode ser queimado e produzido energia, ou esse metano pode ser utilizado em alguns veículos.
Inclusive, se vocês pegarem o jornal da semana passada, tinha o CEO da Scania dizendo que a Scania quer explorar o pré-sal, segundo eles, caipira. E o pré-sal caipira, segundo ele, é a produção de biometano vindo justamente, por exemplo, da biodigestão de vinhaça. Então, olha só, eu estou falando que a vinhaça, que antes era um problema, ela passou agora a virar matéria-prima para a produção de biogás, para uma outra cadeia produtiva. Então, aqui estou dando um exemplo de conceitos, de situações que o agro já vive na sua essência, que ele já faz no dia a dia. Então, quando a gente olha para todos esses aspectos, podem parecer nomes modernos, nomes recentes, mas vamos pegar aqui, estou falando de cocriação, estou falando de coinovação. Se eu voltar para o agro, talvez o sul, né, o próprio Peri que estava aqui, ele que está ali numa região do Paraná, muito forte, por exemplo, se eu olho para Toledo, né, naquela região, forte em piscicultura, mas se a gente for seguindo, o Paraná e Santa Catarina mostram o efeito da economia colaborativa, dos produtores se reunindo em cooperativas, seja para comercialização, seja para aquisição de insumos em pool de compras, mostrando efetivamente todos esses argumentos que a gente está trazendo. Então, embora alguns possam parecer novos, o agro já faz uso deles, embora a gente tenha ainda uma velocidade de convergência a percorrer. Bom, se eu perguntar para o Matheus e para o Bruno aqui, gente, se ele conhece alguma dessas empresas, tenho certeza que aí eu não fiz o slide certo, tá? Porque certamente eles nunca viram isso na vida, né? Se eu falar aqui de Mesbla para eles, né? Então, acho que os meninos vão falar que eu sou louco. Mas o que eu gosto de trazer nesse slide é porque é o seguinte, para eles é algo totalmente novo, né? Para mim, para a Marta, vai falar, nossa, eu lembro, enfim, mas aqui a provocação é, o que deu errado, pessoal? Por que essas empresas quebraram? A grande provocação é a seguinte, e a provocação que eu faço são 3 aqui, tá? Primeiro, essas empresas quebraram porque não inovaram. E veja que nós estamos aqui falando de um MBI, né? Ou seja, inovação como cerne dessa transformação. Segundo ponto, repetem modelos de negócios pré-existentes. Haroldo, de novo, o que significa repetir modelo de negócio pré-existente? Agora, essa eu posso perguntar que o Bruno e o Matheus vão saber, né? Ou seja, se eu perguntar para o Bruno e Matheus, quantas paleterias mexicanas vocês viram abrir e fechar nos últimos anos? Ou seja, o cara acha que simplesmente repetir modelo de negócio pré-existente é sinônimo de sucesso. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Não existe isso como sinônimo de sucesso empresarial. Então, sem inovação, sem autenticidade e sem conhecer as reais necessidades do seu cliente, nenhum negócio para de pé. Nenhum negócio empresarial, seja ele do ponto de vista do agro, seja ele do ponto de vista do varejo. E é por isso que eu, como economista, gosto muito da expressão ainda do Schumpeter. Alguns acham que o Schumpeter é meio terrível na expressão dele de destruição criativa, mas é um processo onde a inovação faz parte deste processo como catalisadora do crescimento e até mesmo deste processo como um todo. Por isso que talvez agora a gente está falando muito de crise, né? O Brasil, acho que desde que eu me conheço, a gente fala da palavra crise, mas para mim a melhor definição de crise até hoje foi essa frase que eu vi de um professor que me disse, olha, crise é não perceber que o mundo mudou. Por isso que quando alguém começa a te reclamar e dizer que está em crise, é sinal de que ele não se adaptou à mudança. Por isso que aí, para fechar, eu gosto muito dessa frase, né, do CEO da Nokia, quando eles foram comprados ali pela Microsoft, o que ele disse foi, olha, nós não fizemos nada de errado, mas de alguma forma nós perdemos. E perderam por quê? Porque não inovaram, né? Se você olhar para trás, olha a liderança de mercado que a Nokia já foi, né? Se você perguntar para mim, para o Jerônimo e para a Marta, certeza nós já tivemos um celular Nokia. Então, veja o que significa que não basta você não fazer nada. Basta que o seu concorrente se adapte melhor a essa mudança. E para mostrar, pessoal, para fechar efetivamente aqui a minha apresentação, para mostrar que a biologia explica o que eu estou comentando. O próprio Darwin já dizia, ou seja, não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta à mudança. Portanto, se no agro
ou na nossa atividade, ou no nosso dia a dia, nós não entendermos essa necessidade de mudança, infelizmente, nós vamos passar por aquele processo que o próprio, né, Schumpeter disse que era da destruição criativa. Nós sairemos deste mercado, seremos excluídos deste mercado. Isso vale para a nossa vida, isso vale para a nossa atividade, isso vale para o agronegócio de forma geral. Então era isso, pessoal. Agradeço o convite, peço desculpas por ter estourado um pouquinho do tempo. De novo, ficam aqui todos os meus contatos e agora deixo para a gente bater um papo e conversar nesses momentos finais. Bom, Haroldo, só para sua informação, eu só lembro das paleterias, tá? Não lembro de nada daquelas outras coisas, né? Porque com o tempo a gente vai ficando com amnésia. Mas só para quebrar também esse gelo, fazer essa ponte, Matheus, Bruno, vocês querem que a gente... Eu tenho cheio de perguntas, né? Mas a gente já tem pergunta no chat, vocês sugerem aí começar por onde? Então, Marta, como a gente já tem uma pergunta do chat para a Stephanie, vamos deixar ela fazer primeiro, aí depois o Haroldo respondendo ela, você fica livre para fazer o comentário que quiser. Oi, Stephanie, você prefere que... Pode abrir, fica à vontade, pode abrir o microfone, falar. Eu posso ler também a sua pergunta, fica ao seu critério, como você prefere. Beleza, eu vou ler então. Então, Haroldo, a gente tem uma pergunta aqui. A Stephanie é inibida, é? Ela correu lá. É assim mesmo. Só subir um pouco aqui para deixar a pergunta. Deixa ela ter aula comigo, ela vai ficar sem vergonha. Então, Haroldo, a pergunta dela foi sobre a questão do compartilhamento. Essa questão ela se refere ao que é bom para o vizinho, também pode ser bom para o próprio produtor, certo? E ela até adicionou, ela linkou isso com outro comentário dela, porque ela falou que é formada em gestão de agronegócio. E ela mesma já presenciou um produtor de milho dizer que comprou determinada semente porque um conhecido dele havia dito que aquela era melhor. Então, isso poderia ser prejudicial, porque o produtor que adquiriu aquela semente, ele só confiou no julgamento daquele amigo. Então, ele não necessariamente tem aquele conhecimento técnico. Então, ela só queria fazer esse link. Legal, esse é um ponto importante a ser explorado, porque mostra que dentro do próprio agronegócio, entenda que o processo de tomada de decisão, né? O produtor tradicional, entenda aqui, produtor tradicional, é o famoso produtor, né? Até acabei de ver que o Vico falou aqui, o Vico vai saber melhor que eu sobre isso, é o famoso São Tomé. E na cana é o famoso São Tomé, é o famoso ver para crer. Ele fala assim, se eu falar de inovação, se eu falar de tecnologia, ele fala, tá bem, vamos fazer, mas ele faz o experimento, ele faz uma parcela. Então, quando eu olho, por exemplo, para algumas culturas, a difusão tecnológica, ela é muito lenta, mas ela é lenta, inclusive, para um aspecto cultural. Então, o primeiro ponto que eu colocaria nessa pergunta da Stephanie é essa questão de olhar ainda o agro dentro dessa heterogeneidade, quão diverso ainda é o processo de tomada de decisão. Eu tenho aquele que é extremamente conservador, mantenedor do que eu chamo do status quo, ou seja, que a adoção tecnológica ela é lenta, ela é paulatina, ela é baseada no experimento, ela é baseada em ver para crer. Você tem ainda um outro grupo, como você bem trouxe, que é o grupo que ficou refém da eliminação dos nossos programas de extensão, né? Vamos dizer assim, literalmente, com a ausência dos nossos, do emater da vida, do extensionista que levava informação e conhecimento técnico para o campo, ele virou refém dessa informação que era do vizinho. O que você está me recomendando? O que você tem feito? E que não necessariamente é o melhor para a área dele. E do outro lado, você tem, então, o primeiro que é o São Tomé, o segundo que é o baseado na experiência do vizinho, e o terceiro, que ele é o famoso ainda baseado no convencimento dos RTVs, por exemplo, do esforço de venda do vendedor. Por isso que eu costumo dizer que o mais importante,
e tenho conhecimento muito forte dessa questão, o agronegócio ele precisa, como um todo, olhar este processo da avaliação coordenada, da tomada de decisão, olhando para benefício-custo, com conhecimento técnico. E muitas vezes nós ignoramos isso. Fazemos esses pilarzinhos que comentei. Passo São Tomé, sou baseado na experiência do vizinho, sou baseado porque o revendedor indicou, e pouquíssimos fazem uma análise econômica, financeira, uma análise técnica para avaliação efetiva daquele insumo, daquela variedade, para o meu ambiente de produção, para a minha característica. É duro dizer, mas você percebeu que aqui eu já criei várias personas, né? Na inovação, quando a gente está falando, por exemplo, na área de inovação, é muito comum a gente falar do UX, né? De UX, e aí você quer definir a persona. Então, no agro, você vai encontrar várias personas, com essas cabeças de tomada de decisão totalmente díspares, e algumas delas usando esse processo como a Stephanie colocou. Ótimo, Haroldo, muito bom. Stephanie, caso você queira fazer um complemento, fica à vontade aí no chat. Acho que Vico está com a mãozinha levantada. Então, só para a gente seguir em ordem, Vico, pode ficar à vontade, mutar o microfone, porque também temos mais perguntas aqui no chat e posteriormente eu falo aqui. Gente, desculpa chegar atrasado e já vou sair porque eu tenho uma outra reunião às 8 horas. Essa é a 5ª reunião hoje. Estou com a bunda quadrada, vocês me desculpem. Tá? Acabei de comer um salgadinho aqui, vou tomar água. Mas é o seguinte, Haroldo, aqui em Piracicaba, a gente está acostumado a falar perdendo hora. Tá? Você é todo paulistano, né? Tem um sotaque muito legal. Mas em agricultura, eu sempre falo para os meus alunos, né, engenharia agronômica e também da biotech, que a gente tem que aprender, quando vai tratar com o agricultor, nós temos que aprender 3 verbos essenciais para que o agricultor adote a sua ideia. Primeiro, falar. Segundo, mostrar. E terceiro, fazer. Então, você tem que falar que existe uma nova tecnologia, você tem que levar ele onde tem essa tecnologia adotada e depois você tem que perguntar se ele quer experimentar num pedacinho da terra, num canteiro, alguma coisa, para comprovar que aquela tecnologia que ele estava vivenciando desde o tataravô dele não tem mais fundamento nos dias de hoje. Aí sim ele vai te dar um chá de cadeira menor, tá? Para decidir por essa nova tecnologia. Que vai tomar chá de cadeira? Com certeza vai. Marta, Jerônimo, vocês aí, eu não conheço o Haroldo, conheço. Matheus, parabéns pela iniciativa. Estamos juntos no MBI, né? Eu acho fantástica a nossa área. E é um orgulho para a gente, porque os mentores são todos os detalhes, onde eu sou decano, tá? E Marta, inclusive, é colaboradora nossa no MTA desde 2007, basicamente. Jerônimo começa agora, tá? Mas a iniciativa de um curso de inovação, ela é fantástica. Aliás, hoje eu tive 3 reuniões para tratar exclusivamente de inovação no setor sucro, tá? Inclusive, uma delas estava o próprio presidente da Volkswagen e o embaixador da Índia. Então, o negócio está tomando vulto e o caminho é esse. O agro saiu do sítio e está na grande cidade. Graças a Deus, o nosso país é o celeiro do mundo, é o único país que tem condição de produzir 40% a mais de alimento até 2050, onde a população vai precisar de 20% a mais de alimento. Ou seja, vamos valorizar o que é nosso, vamos erguer a bandeira do marketing, do merchandising, vamos nos valorizar, que nós sustentamos esse Brasilzão. Beijo no coração de vocês. Daqui 2 minutos estou entrando em outra reunião. Desculpa, adoraria ficar aqui conversando com vocês. Vico, só para completar, obrigada aí pela correria. Imagina. E Vico também, então, é professor do curso, e só abrir mesmo para falar, para complementar que Haroldo também é professor do nosso curso. Desculpa de eu não ter feito as referências, né? Vai estar falando de gestão, de contexto econômico, então a gente está sempre com os professores participando, abrilhantando. E Vico, não conta tudo não, porque você vai ter um webinar só seu. Fiquem ligados. Vocês sabem que para eu falar boa tarde eu demoro meia hora.
Gente, tchau. Boa noite para vocês. Sucesso na empreitada. Tamo junto, ó. Obrigadão, Vico. Tá. Um abraço, boa noite. Stephanie, Então, perca a vergonha, por favor. fica essa dica aí do nosso professor Vico. Seguindo a ordem aqui, ó, tem mais uma pergunta no chat, Haroldo, para você, do Igor. Ele perguntou, como você observa a implementação do blockchain no mercado brasileiro, a velocidade disso e a real flexibilidade dos produtores, governo e indústrias? E para apimentar um pouco mais a pergunta, ele faz o segundo ponderação, né? Levando em consideração também a aparente força que a China vem trazendo e influenciando neste cenário globalmente e localmente. Então, quer que repita? Vamos por partes, né? Vamos começar primeiro pela questão do blockchain. Eu aqui quero fazer uma provocação, pessoal, do blockchain, que a gente está vendo uma infinidade de novas ferramentas, uma infinidade de novas funcionalidades emergirem a partir de blockchain, né? Vou dar um exemplo, não sei se vocês acompanharam esse movimento, né, que são os EFTs, né? Os EFTs são tokens não fungíveis, né, se eu assim dizer. Você vai falar assim, pô, Haroldo, mas o que significa token não fungível? Vou dar um exemplo, né? Se você pega, de novo, não deve ser da época do Matheus aqui, então eu estou dando exemplo muito velho, né? Na minha época do Jerome e da Marta, tinha um gatinho todo pixelado, né? Que era um GIF. E esse GIF, por exemplo, foi vendido recentemente, né? Um EFT via blockchain. E o que é o blockchain? Nada mais é do que uma ferramenta de registro onde eu vendi um ativo digital e garanti por blockchain a autenticidade daquele ativo e garantir que aquele registro ele vai ser imutável, garantindo ali aquela propriedade. Então, o uso do blockchain ele tem sido diverso, né? Então, por exemplo, a questão da propriedade digital está sendo resolvida nesse momento por blockchain. E quando a gente olha para o agro, recentemente eu falava com um colega, né? E esse colega me dizia, Haroldo, aquilo que nós conhecíamos como talvez um modelo de levantamento de preços convencionais, provavelmente vai se extinguir via blockchain, onde cada produtor vai registrar o seu contrato e esse próprio sistema vai emergir na ponta ali, né? Vai dizer assim, vai colocar à disposição o preço médio baseado nos contratos elencados e registrados. Então, o próprio blockchain ele tem uma gama de aplicações que não se restringe ao agro. No agro, eu vejo como o principal uso, principalmente para gestão de contratos, registro de informação, rastreabilidade da informação. Mas eu acho que está muito ligado ao próprio processo que a gente estava discutindo aqui com o Vico. É uma questão de adoção. Se eu trabalho, pessoal, muitos de vocês já até comentei, eu trabalho com agronegócio desde a graduação, né? E o que é mais interessante, eu já trabalhei com agroindústrias que faturavam mais de R$1 bilhão e ele não sabia qual era o produto de maior EVA, de maior valor econômico agregado, porque não tinha um sistema de gerenciamento de custo adequado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes nós estamos falando de tecnologias tão robustas, de coisas de tão vanguarda, quando nós esquecemos que ainda eu preciso levar conhecimento e gestão a nível básico e elementar, que é o produtor conseguir não só fazer o registro da informação, mas calcular o seu custo de produção, calcular de fato a margem de contribuição dos seus produtos para a melhor tomada de decisão. Então essa é a primeira situação. Eu vejo que às vezes a gente se preocupa tanto com o que está na vanguarda, mas se esquece de fazer ainda hoje aquilo que é elementar dentro de casa. Então se você perguntar, e faça essa provocação, pergunte para um produtor rural, olha, você tem um RP que você usa, você tem ali um sistema que você aponta os seus custos, lança, o produtor rural muitas vezes, quando faz contabilidade, registro da informação, é para efeitos de imposto de renda, e não gerencialmente para tomada de decisão. Então, veja que parece, acho que vocês ouvindo vai falar, nossa, mas que mundo o Haroldo está? Esse é o mundo do agronegócio brasileiro, onde às vezes a gente fala tanto de informações, fala tanto de tecnologias tão disruptivas, mas se esquece que às vezes a gente tem ainda
um enorme caminho a percorrer nas atividades de gestão, nas atividades técnicas. E do outro lado, quando a gente olha para a China, pessoal, nós temos que parar um pouco com esse espírito de sempre tentar identificar o inimigo e não olhar que o inimigo é o meu parceiro. Ou seja, a gente olha cada vez mais hoje, e não só a China, mas o sul e o sudeste asiático vão ser demandantes de alimentos por anos. Afinal, nós estamos falando do sul e sudeste asiático, concentrando mais de 3/4 quase da população mundial, sem área agriculturável, com baixa disponibilidade de água, ou seja, o celeiro do mundo é o Brasil, efetivamente. Então, aqui eu vejo, se nós olharmos para a própria pandemia, a despeito de todas as teorias que a gente possa ter, mas a sua gênese está ligada à falta de segurança alimentar ainda na China. Então, é importante olhar que eu preciso entender o sul e sudeste asiático, e não necessariamente especificamente a China, mas como um parceiro comercial importante, independentemente de outras relações que a gente possa ter medo ou se sentir aí afrontado, de perda de soberania, enfim, é que eu não quero entrar nessa polêmica ou nessa discussão, mas mostrar. Eu preciso olhar efetivamente como uma oportunidade, ou seja, eu preciso nesse momento retomar o caminho das Índias que a gente fez lá atrás no descobrimento do Brasil, eu preciso estar presente no Oriente, o Brasil precisa ter uma maior inserção nas cadeias globais de valor e preciso ter mais parcerias, preciso ter mais acordos. Ou seja, mesmo quando a gente olha para o agro, 50% da balança comercial brasileira é do agronegócio. Mostra ainda que faltam acordos, que falta uma maior exposição de abertura comercial da economia brasileira como um todo. E não é procurando ameaças que nós vamos encontrá-las, é pelo contrário, identificando oportunidades. Pelo menos é a forma como vejo isso. Por isso que, mesmo que algumas pessoas falem do 5G sobre China, de blockchain sobre China, pessoal, eu acho que nesse momento o nosso caminho não é olhar para a ameaça, mas sim identificar nelas uma efetiva oportunidade. Muito bom, Haroldo, muito bom mesmo. Só lembrando que o Haroldo também é um dos nossos professores do nosso curso, então todas essas discussões, a gente vai ter espaço, tem tempo, fazer tudo isso mais detalhado e aprofundado. Então, só seguindo a ordem aqui, Haroldo, vou fazer uma última pergunta aqui, só para a gente finalizar o nosso webinar, porque realmente já passou um pouquinho do tempo. Então, a próxima é do Evandro Campos. Ele pergunta: como podemos levar esses conceitos para o nosso ensino médio com o Brasil tão diversificado? Uma democratização desses termos. Bom, se for o Evandro que conheço, Evandro, meu amigo, obrigado por estar aqui. O Evandro, aliás, é um exímio entusiasta de economia circular. E aí, pessoal, veja o seguinte: quantas vezes o nosso ensino médio está distante dos problemas reais da sociedade brasileira? E aqui, como economista, acho que essa história já é velha, né? Mas quanto que no ensino médio nós ainda temos vamos dizer assim, estamos distantes de ensino de finanças, estamos distantes de ensino de conceitos como este. Ou seja, mostra que o desafio, não basta esse desafio ser entregue para a universidade. Isso é o que tem me preocupado mais. As pessoas terem conhecimento dessa situação, as pessoas conhecerem esses conceitos, basicamente no ensino superior, na graduação, quando isso deveria fazer parte da nossa base, ou seja, economia circular deveria ser um conceito aplicado lá no ensino básico, onde a gente já tivesse por princípio, sabe, olha, esse subproduto, essa perda, como é que eu transformo isso numa matéria-prima de uma outra cadeia? É claro que não dessa forma que estou colocando, mas é importante que isso seja levado e arraigado. E aqui até para fazer uma provocação, outro dia o próprio Vico estava falando sobre a questão da Índia com o etanol, eu falei, nós aqui, talvez eu, Vico, Jerônimo, Marta, Celso que está aqui, Evandro, temos paixão pelo etanol porque vivenciamos, tivemos ali uma parte do pró-álcool. Se você pergunta hoje para uma criança, ela não conhece mais. Por isso que outro dia eu brinquei, nós precisamos arrumar um poodle e falar que ele vai ser o nosso mascote, né? Porque eu preciso que as crianças comecem a levar esse conceito, entender essa externalidade, adotar, a ter carinho e apego para aquilo em termos de comunicação e levar como uma bandeira. Por isso que certamente, e aliás com o próprio Evandro eu discuti muito isso, né?
aqui em economia nós chamamos de equação de Heckman. Fica aqui para vocês procurarem depois, mas a equação de Heckman mostra o seguinte: os maiores níveis de retorno estão nos anos iniciais da alfabetização e de escolarização. Ou seja, veja que o maior retorno estaria se eu ensinasse esses conceitos de economia circular, de economia compartilhada, de cocriação, de inovação, lá no ensino básico. E não ser explorado isso meramente lá na graduação. Então, acho que essa é uma provocação que somos nós que vamos ter que levar isso como mudança para dentro do nosso cenário político, né? Para a mudança, efetivamente, da nossa política educacional. Mas é um desafio, dentre todos aqueles que a gente falou aqui hoje. Sim, muito bom, muito bom. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Marta, para ela fazer os comentários finais. Com você, Marta. Eu acho que não vai ser o final, não, Bruno. Tá muito bom esse papo aqui, ó. Vamos segurar mais um pouquinho aí, Haroldo. Tô vendo que a Stephanie aqui agora ela vai falar, né, Stephanie? Olha lá, a Stephanie colocou, eu tô aqui acompanhando o chat, né, da fala, me coloca no lugar dela, né? Eu tenho mais uma pergunta, né? Você quer fazer uma última perguntinha mesmo, Stephanie? Porque a gente vai fechar aqui e deixar esse gostinho para as próximas lives aí, que vem coisa muito legal, e o Haroldo também no curso, né? Então, Stephanie, abre o microfone para ser mais rápido aí para você falar. Fique à vontade. Bom, boa noite a todo mundo. Eu estava com vergonha de falar. Muito bom, imagina. É porque o agro, eu sou apaixonada pela área do agro, e ele falando aqui, eu tenho muitas curiosidades, então eu tento sempre, né, pegar alguma dificuldade do produtor que eu estou perto, né, com o meu trabalho, então eu tento encaixar em alguma coisa. Então, aproveitar nessa oportunidade, eu queria perguntar ao Haroldo, eu presenciei uma cena, no caso de um produtor, ele buscar financiamento no banco, mas aí ele não tem como, digamos assim, ele não tem um poder de, não sei se eu posso falar barganha, na hora de escolher produtos. Por exemplo, eu tenho que comprar a semente do milho, e hoje ela está custando, sei lá, R$100. Mas durante o processo, né, durante o processo do financiamento, quando ele vai aderir ao financiamento do banco, o banco só permite que ele compre quando ele, digamos assim, quando ele tem acesso ao dinheiro, por exemplo. Então, aí vem minha curiosidade. Aí o produtor, ele não tem mais o poder de negociar o valor, porque o banco, ele não aceita notas fiscais anteriores de um período, só depois que ele adquire o financiamento. Então, como é que isso também se encaixa no gargalo do produtor rural, na hora que ele vai, digamos assim, eu acho que você conseguiu entender, não sei se ele conseguiu entender, mas isso se inclui um gargalo na vida do produtor rural, né? Porque ele não tem como buscar o melhor preço, já que o banco impõe essa regra, né? Stephanie, perfeita a sua pergunta. E aqui eu quero só fazer uma diferenciação, tá, Stephanie? Tem uma pesquisa que foi conduzida pela Fiesp, tá? E essa pesquisa feita pela Fiesp mostrou o seguinte, que na agricultura, em média, média Brasil, veja a heterogeneidade, uma média Brasil, 70% do capital empregado na agricultura vem de terceiros. E o que significa vir de terceiros? Que o produtor rural, em termos de funding, de financiamento, ele utiliza apenas 30% de capital próprio. Em outras palavras, entenda, veja que a agricultura no Brasil ela é extremamente dependente de linhas e fontes de financiamento. Então, seja para custeio, seja para investimento, seja para expansão. Então, toda vez que a gente fala de acesso a crédito, ela é uma variável impactante. E mesmo quando eu falo acesso a crédito, da sua própria especificação, ela mostra o seguinte, Stephanie. O crédito no Brasil, quando eu olho para o pequeno e para o médio produtor, ele é uma questão de política pública. Porque, caso contrário, ele não tem acesso a melhores condições, a melhores taxas num banco comercial convencional. Ou, do outro lado, quando eu olho
o próprio produtor ele começou a perceber que a fonte de financiamento dele não é unicamente bancária. Ela passou a vir de outros players. E aqui entenda, quando eu olho para algumas cooperativas, seja de crédito, seja de insumos, elas também adquiriram importância enorme no financiamento da produção agrícola. Um outro exemplo que dou, e é muito típico no centro-oeste brasileiro, é a operação de barter. Quando você olha para a operação de barter, ela é uma operação nada mais do que de financiamento, mas é uma operação de adiantamento de capital de giro, como eu costumo chamar. Então é interessante comentar aqui neste ponto que um dos drivers é efetivamente, por isso que no Brasil, principalmente quando a gente olha para o Plano Safra, me preocupa quando a gente começa a falar em cortes de recursos no Plano Safra, porque eu conheço pequenos e médios produtores que, se não tiverem as linhas de crédito do Plano Safra, especificamente ou até mesmo as linhas do Pronaf, são produtores que não teriam acesso ao crédito. E o próprio sistema bancário, pela sua concentração, pela sua característica no Brasil, provavelmente seria um inibidor de acesso ao crédito a esse tipo de produtor. Então, veja que você elencou muito bem, né? O financiamento e acesso a fontes de capital é um desafio a ser vencido. Mas isso não ache e não identifique como uma limitação do agro apenas, não, tá? Essa é uma característica da economia brasileira também, por ter um setor bancário e um crédito ainda concentrado, um setor ainda oligopolizado, de certa forma, com um spread elevado, enfim, outras características que a gente pode discutir num outro momento, mas não aqui, senão aí sim nós vamos falar bastante tempo. Mas efetivamente, Stephanie, funding, como a gente costuma falar, é uma preocupação, principalmente para o pequeno e médio produtor. Por quê? O grande, ele começou a perceber que é melhor ele acessar mercado de capitais. O que eu estou querendo dizer com isso? O grande, ele começou a perceber que ele pode fazer CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Recentemente, o agro retomou a bolsa, né? Principalmente aí com o IPO da Jalles Machado, mas tivemos Vitia Fertilizantes, o próprio CTC com um pedido protelou agora o IPO. Mas o agro, os grandes começaram a perceber que ele pode acessar mercado de capitais via debêntures, via CRA, via IPO, mas aí é o pequeno e o médio que me preocupa. Esse é extremamente dependente de linhas de financiamento e de acesso ao funding, de certa forma, e que nós precisamos olhar com atenção. Perfeito, Haroldo. Agora já vou interrompendo, né? Porque realmente acho que as nossas lives vão ter que ficar mais longas, hein, meninos? Vamos pensar ou repetir os temas, né, nas lives. Então, eu agradeço, né, Haroldo, por toda a sua fala, né, realmente aí no conteúdo pensado por curso, né, o MBI, e ele sendo um MBI agora agro, né, então nessa temática, então são professores, são profissionais como você que vai trazer essa visão também para agregar com o que o corpo do MBI já vem trazendo aí com várias turmas, né? O Matheus aqui, que já está há mais tempo na equipe, e a gente que está chegando agora com a temática agro. Então, a live anterior foi o lançamento, e a partir de agora que a gente vem mais com essa pegada mesmo, o porquê do agro agora no MBI. Eu acho que foi brilhante a sua exposição, Haroldo. Eu até fechei o meu caderninho, porque eu tinha perguntas para fazer também, mas a gente bate um papo aí quando for possível, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, mas em nome do agradecimento da equipe de coordenadores, eu, professor Jerônimo, professora Adriane, de toda essa equipe maravilhosa do MBI, que nós estamos conhecendo e estamos construindo o agro. E nessa pegada, então, de novos encontros, novas lives, já está planejado a próxima, né, Bruno? Então, eu me despeço, dou uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Para todos e todas quando nos verem, e acho que Bruno já pode colocar aí qual é a nossa próxima live, e a gente vai passar a fazer uma divulgação mais intensa, e vocês também fiquem à vontade em divulgar para os seus pares, né? Como a inovação inspirada na natureza pode contribuir para o agro. E aí a nossa coordenadora, professora Adriana, estará com o professor Ricardo, também do nosso curso. Então, acho que é isso, né?
pessoal? Eu acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver algumas palavras finais, fiquem à vontade. Só queria agradecer a presença de todos aqui. Realmente foi muito gratificante esse webinar. Convido a todos a participar do nosso próximo. Ele será no dia 8, tá bom? Ela não está aqui na imagem, mas será no dia 8 de junho. Então, convido a todos a participarem. A gente fará a divulgação do link para a inscrição do próximo webinar. Então, espero todos vocês, ver todos vocês novamente lá. E obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Bom descanso. Obrigado, pessoal, pela presença também, viu? Boa noite a todos. Até a nossa próxima live. Valeu, pessoal.